Abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, muito bom dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2022, no ar mais uma edição do Jornal Abre Aspas. E você acompanha agora os principais destaques. Atrasos e mais um capítulo da novela Ame Taubaté. O ambulatório médico de especialidades ganha nova data para ser entregue na cidade. Março é o novo prazo para uma obra que deveria estar pronta em 2016. O Ministério da Saúde recua e não irá requerer a prescrição médica para vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid. O governo de São Paulo afirma que está capacitado para vacinar todas as crianças em até 3 semanas. Após confirmação da primeira morte por influenza na cidade, São Sebastião fala em colapso diante do aumento dos casos de gripe. As cirurgias eletivas foram suspensas no município. Com agenda no Vale do Paraíba, o governador de São Paulo, João Dória, inaugura o novo Copom de São José dos Campos. Dados mais recentes da Secretaria de Segurança Pública apontam a região do Vale como a taxa de homicídios 155% maior do que a da capital paulista. Já nos destaques da Copinha, os grandes entraram em campo ontem pelo torneio e Taubaté volta para o segundo compromisso hoje. O Burrinho vem embalado com a vitória na estreia. Estes e outros destaques dentro de instantes. A gente que sempre foi mais forte junto, se reinventou apesar da distância. A gente que transformou o mundo apenas arregaçando as mangas, hoje começa a respirar aliviado. Somos mais de 98% dos joseenses vacinados contra a Covid. E 100% acreditando que em 2022 as boas notícias continuarão. Porque bom mesmo, é saber que cada um está fazendo a sua parte. Agora são 10 horas e 5 minutos. Muito bom dia para você que nos acompanha ao vivo. O Jornal Abre Aspas nesta edição de quinta-feira. Já agradecendo a sua audiência aqui pelo nosso YouTube, o YouTube da SP-Rio+, o Facebook do Jornal Vale. Também você acompanha essa programação no nosso site sprriomais.com.br. Já também querendo saudar aqui o Zé Guilherme. Bom dia, Zé Gui. Bom dia, Rodrigo. Olha, nós iniciamos a edição de hoje do Jornal Abre Aspas falando sobre a vacinação, das crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid. Ontem o Ministério da Saúde divulgou as regras para a vacinação desse público, dessa faixa etária. A necessidade de prescrição médica para permitir a aplicação da dose foi deixada de lado e a exigência não será mais cobrada por parte dos responsáveis. Além disso, o Ministério estabeleceu que a vacinação será em ordem decrescente de idade, assim como na campanha de vacinação de adultos. Não haverá necessidade de apresentação de um termo de autorização da vacinação, desde que a criança esteja acompanhada do responsável. Entre a primeira e a segunda dose terá um intervalo de 8 semanas, prazo maior do que previsto na bula da vacina. Segundo o IBGE, o Brasil tem cerca de 20 milhões e 500 mil crianças nessa faixa etária. Zé Gui, fica sempre aquela sensação do atraso para esse início de vacinação nesse público das crianças. Pois é, Rodrigo, tanta confusão, tanta protelação, para depois ter que aderir à vacinação das crianças, com um mês de atraso, pelo menos, Como seria bom se já tivesse, se a vacinação já tivesse sido iniciada, principalmente por causa da volta às aulas, Bom, preciso dizer ao ministro da Saúde que aquele ditado dele, que ele sempre lembra, que a pressa é inimiga da perfeição, não vale quando se trata de saúde, Com vacina e prevenção é preciso agilidade, principalmente
quando já se tinha sido analisada a vacina pela Anvisa. Com você, Rodrigo. Discussão agora aqui para São Paulo. Ontem, o governador do estado, João Dória, ele declarou que o estado está preparado para vacinar todas as crianças na faixa etária de 5 a 11 anos de idade, isso em 3 semanas, né? O estado está preparado. Segundo Dória, o sistema de saúde paulista irá conseguir imunizar 250 mil crianças por dia, alcançando aí o total de 4.300.000 crianças existentes no estado. De acordo com o governo estadual, a vacinação será feita em 5.200 postos de imunização distribuídos pelo estado inteiro e mais 268 escolas estaduais. Durante a entrevista coletiva de ontem, o João Dória reclamou da demora na distribuição de vacinas para esse público infantil por parte do governo federal. Lembrando que a Anvisa permitiu a aplicação do imunizante no dia 16 de dezembro. Estamos ok? As cidades estão registrando aumento, né, no número de casos de Covid e também da gripe nas últimas semanas. Em São Sebastião, após a primeira morte confirmada por influenza na cidade, a prefeitura fala de colapso nas unidades de saúde diante do avanço dos casos de gripe. Só ontem, 22 profissionais de saúde foram afastados, né, por testarem positivo para a Covid ou influenza, e as cirurgias eletivas foram suspensas na cidade. Nós estamos tentando contato com a Prefeitura de São Sebastião, que nós já vamos entrar em contato com eles, para justamente o prefeito Felipe Augusto entrar e participar conosco dessa entrevista, justamente para fazer um balanço aí de todo o ano de 2021, mas também nós queremos que ele comente sobre esse colapso, até porque ontem ele divulgou nas redes sociais, no Facebook dele, né, toda essa questão envolvendo as unidades de saúde que estão lotadas lá na cidade por conta desse aumento dos casos de gripe. Então nós estamos aguardando aqui o contato, aguardando a chegada do prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, para começarmos essa entrevista e falando também sobre essa questão não apenas da situação da saúde, né, mas também a questão das cirurgias eletivas. Também falando de saúde, já que as cirurgias eletivas foram suspensas, queremos saber aí também do prefeito como é que vai ficar a partir de agora, se uma nova contratação urgente será feita para que possa repor a esses profissionais de saúde que foram afastados. Aliás, só ontem, né, esse dado foi importante, só ontem 22 profissionais foram afastados por terem testado positivo para a Covid ou influenza. Bom, aguardando aqui o prefeito, nós estamos ao vivo, lembrando mais uma vez que estamos ao vivo aqui no Jornal Abre Aspas. Enquanto o prefeito se posiciona aqui para começarmos essa entrevista, nós vamos dando sequência aqui ao jornal, lembrando que você pode interagir conosco, participar aqui do Jornal Abre Aspas, trazendo sempre sugestões de pautas para que a gente possa, né, permitir para que a gente possa também interagir com vocês, deixando aí nos comentários nas transmissões que a gente faz no YouTube, no Facebook do Jornal Vale também. Fique à vontade para dar sugestões de pautas. Dando sequência, o Corpo de Bombeiros ontem resgatou 2 grupos de turistas que se perderam após uma forte tempestade no Pico dos Marins, em Marinzinho, lá em Piquete. Segundo os bombeiros, 32 pessoas estavam acampadas no pico quando houve uma chuva com ventania forte. As barracas voaram e os turistas se perderam sem ter como voltar. Os turistas acionaram o Corpo de Bombeiros por volta de 3h30 da madrugada. Não havia feridos, eles solicitavam aí o apoio para a descida. As vítimas já foram resgatadas, né? Foram resgatadas ontem após uma operação que exigiu bastante atenção aí por parte dos bombeiros, já que é perigosa aquela trilha de volta e também as chuvas, né, e os ventos que estavam atingindo ali a região naquele local durante aquela hora. As vítimas chegaram ilesas à base Marins por volta de 1h40 na tarde de ontem. Muito bem, eu vou fazer um intervalo, né? Nós vamos fazer um intervalo aqui para, enquanto o prefeito se coloca aqui direitinho para que a gente possa iniciar a entrevista, nós vamos entrar no intervalo. Na sequência, retornamos
já com o prefeito ao vivo para falar sobre a situação da saúde, a situação da gripe e também de Covid lá na cidade. Vamos falar também do turismo, falar da questão da suspensão dos cruzeiros, se afeta a cidade de São Sebastião. Já já então, depois do intervalo, fique conosco, depois do intervalo tem mais informações. Há 50 anos, médicos visionários iniciaram a maior cooperativa médica do Vale do Paraíba, uma das maiores do Brasil. Saúde sempre foi sinônimo de cuidado, conforto e acolhimento. E é isso que consideramos viver bem. Cuidar só é possível com vocação e humanização. Há meio século cuidamos com carinho e afeto das pessoas. Vivemos essa missão com conquistas e alegrias. Somos mais de 700 médicos comprometidos com esse ideal. Obrigado por fazer parte da nossa história. Já conhece a melhor internet por fibra ótica da região? Vem para a NIP-BR com planos a partir de 230 MB por R$ 99,90. Assine e ganhe o Paramount Plus. Acesse nipfiber.com.br e viva a experiência NIP-BR. Eu tenho até duas informações para trazer. O primeiro, que eu fui mal atendido no banco, no sentido da qual eu fui menosprezado por ter poucos recursos. Não era talvez o cliente ideal para o banco. E o segundo, que eu tive um outro assessor de investimentos, da qual eu também fui mal atendido. Então eu decidi entrar para mudar o jogo. A gente que sempre foi mais forte junto, se reinventou apesar da distância. A gente que transformou o mundo apenas arregaçando as mangas, hoje começa a respirar aliviado. Somos mais de 98% dos joseenses vacinados contra a Covid. E 100% acreditando que em 2022 as boas notícias continuarão. Porque bom mesmo, é saber que cada um está fazendo a sua parte. Muito bem, retornamos aqui com o Jornal Abre Aspas, seguimos aqui com o jornal, já que o governador João Dória cumpre hoje a agenda em cidades aqui do Vale do Paraíba. Na pauta da visita estão duas inaugurações de sedes da Polícia Militar, o Copom, Centro de Operações da Polícia Militar, em São José dos Campos, e o novo prédio do 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, localizado em Jacareí. Ambas construções foram anunciadas pelo governador em julho de 2019 e contam com investimentos de 28 milhões de reais, segundo o Estado. O novo Copom, Centro de Operações da Polícia, foi construído dentro do espaço do Comando de Policiamento do Interior. O local deve integrar o atendimento de todos os serviços emergenciais, como da Polícia Militar, SAMU e Corpo de Bombeiros. É importante ressaltar que dados recentes da Secretaria de Segurança Pública, do Estado, coloca a região metropolitana do Vale do Paraíba como a mais violenta do estado de São Paulo, apesar de uma redução dos homicídios. Das 10 maiores cidades aqui do Vale, 5 registraram aumento no número de mortes por homicídio neste ano. Zé Gui, agenda do governador e contrastando também com essa questão de estarmos numa região realmente violenta, né? Pois é, a agenda é importante justamente por isso, né? Porque essas obras estão voltadas aí para a questão da segurança pública. O que a gente precisa é torcer para que os equipamentos produzam resultados efetivos nos altos números da violência, né?
Quer dizer, você citou aí esses números e a gente vem acompanhando como a região é violenta se comparada a outros centros importantes, né? Então essas obras vêm em boa hora, né? Pelo menos a inauguração. Pode ser que tenha certamente tem um peso eleitoral grande, né? Mas independente disso, elas são importantes. Rodrigo. Muito bem. Indo para Taubaté e falando de saúde, mais especificamente sobre uma novela chamada AME. O Ambulatório Médico de Especialidades de Taubaté deve atrasar mais uma vez. Em vez de ser inaugurada agora em janeiro, como anunciou o governador João Dória, a unidade deve entrar em operação apenas em março. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde. Segundo a pasta, ainda não foi concluída a instalação do ar-condicionado do Centro Cirúrgico do AME, serviço que está sob responsabilidade da Prefeitura. A Prefeitura, por sua vez, alegou que houve um imbróglio jurídico na licitação para a compra do equipamento, o que provocou um atraso de 30 dias. O AME de Taubaté ficou para março de 2022. Aí você fala, mas ele era para janeiro, ficou para março, aí apenas alguns meses? Não, o atraso já é maior. Zé Guilherme, o AME deveria ficar pronto na cidade em 2016. Em 2016 ele deveria estar pronto e até hoje só fica nessa história dessa novela que soma-se cada vez mais os capítulos lá. Agora o capítulo é o ar-condicionado. Né? Falta o ar-condicionado. Você lembrou bem, né, que a obra foi iniciada em 2015. Né? O problema das obras assim é que elas vão ficando mais caras, né, Rodrigo? Então, fora o prejuízo que se tem do serviço não ser implantado, a gente tem também o aumento de custos, né? Taubaté precisa pensar com urgência o seu sistema de saúde, né? Tem aí o hospital universitário, né? Mas precisava de um hospital municipal. Essa é uma velha batalha, né, Rodrigo? Você. Muito bem. Nós vamos, continuando aqui, falar sobre saúde e saúde também no município de Taubaté. A Prefeitura confirmou ontem os 3 primeiros casos de flurona, que é aquela infecção simultânea por gripe e Covid-19 na cidade. Os casos foram confirmados em meio a um aumento de novos casos da gripe H3N2 e também de Covid-19. A alta da demanda tem provocado superlotações nos postos de saúde. Embora tenha confirmado os casos, a Prefeitura ainda não deu detalhes sobre o estado de saúde dos pacientes infectados. A Justiça condenou o Sindicato dos Servidores Municipais de Taubaté a ressarcir mais um funcionário da Prefeitura por valores abusivos descontados de seu salário para o pagamento do plano de saúde. Pela nova decisão, já o sindicato terá que devolver R$ 2.200 ao servidor, além de pagar aí R$10 mil de indenização por danos morais. Com a nova sentença, já são pelo menos 16 os funcionários da Prefeitura de Taubaté que obtiveram decisões favoráveis da Justiça em ações movidas contra o sindicato. No total, o valor a ser pago pela entidade sindical já chega a R$ 232.300. Falando agora sobre turismo, falando sobre devoção, falando também sobre a questão da retomada econômica, o Santuário Nacional de Aparecida divulgou que em 2021 mais de 5 milhões de devotos visitaram a Basílica. O balanço comparou o número de fiéis que foram até a Aparecida em 2021 com 2020, quando houve o surgimento da pandemia. Mesmo registrando o aumento de cerca de 2 milhões de visitantes, quando comparado com o ano anterior, os números do último ano ainda estão distantes aos de 2019, com aproximadamente 12 milhões de visitantes. Apesar do principal evento ser a Festa da Padroeira, realizada justamente no dia 12 de outubro, e ter recebido aí 75 mil pessoas, o dia mais visitado foi 14 de novembro, dia que antecede o feriado da Proclamação da República,
quando foi registrado 143 mil devotos lá no santuário. E que assim continue, né? Mas claro, sempre com todos os protocolos de segurança, de Covid aí, para que a gente possa não aumentar ainda mais toda essa questão do colapso que nós estamos vivendo já em muitas cidades aqui do interior nosso, aqui da região do Vale do Paraíba. Intervalo rápido, na sequência voltamos com mais informações. A gente que sempre foi mais forte junto, se reinventou apesar da distância. A gente que transformou o mundo apenas arregaçando as mangas, hoje começa a respirar aliviado. Somos mais de 98% dos joseenses vacinados contra a Covid. E 100% acreditando que em 2022 as boas notícias continuarão. Porque bom mesmo, é saber que cada um está fazendo a sua parte. O Vale Sul Shopping agora tem um espaço saúde para cuidar de você. Clínicas médicas com diversas especialidades para consultas, exames e toda a comodidade do Vale Sul Shopping. Confira todas as especialidades e telefones em valesul.shopping. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Leite Cooper. O Grupo Energy Telecom, através das suas 4 empresas, atua em todo o país integrando os principais serviços e soluções quando o assunto é tecnologia. Projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, data center, Client and License, Cybersecurity e educação. Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. Retornando aqui com o Jornal Abre Aspas, mais uma vez agradecendo a sua presença, a sua audiência aqui conosco, sempre ao vivo, a partir das 10 da manhã, YouTube da SP Rio Mais, Facebook do Jornal Vale e no nosso site sprriomais.com.br. Vamos falar sobre o tempo, a previsão do tempo, como é que fica a questão da previsão aí para as cidades da nossa região. Quem traz a informação é o Caio Souza, da Squitter Meteorologia. Fala, Caio, muito bom dia. Ok, como você viu, tivemos um pequeno probleminha, já retornamos, mas agora vamos pular de assunto então, vamos do tempo, daqui a pouco a gente vai tentar novamente estabelecer contato com o Caio Souza da Squitter, mas vamos falar de copinha, vamos falar de esporte, até porque teve grandes times que estrearam ontem na copinha, no torneio, e hoje tem a volta do Taubaté. O Burrinho está embalado aí com a vitória, né? Venceu, e a gente está na torcida aqui, não apenas para o Burrinho, né? Mas também para os outros times aqui da nossa região, mas em particular eu também tenho que torcer aqui pelo time da minha cidade. Vamos falar do esporte com Pedro Bavuso. Muito bom dia, amigos do Jornal Abre Aspas. E ontem tivemos a estreia de grandes clubes brasileiros na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E olha só, com direito a goleadas. Primeiro com o Vasco da Gama, que superou o Lagarto do Sergipe pelo placar de 5-1. Em Diadema, na Grande São Paulo, o Palmeiras passou pelo Sociedade Unida do Rio Grande do Norte pelo placar de 6-1. Já em Itapira, o Cruzeiro venceu o Palmas do Tocantins com o placar de 5-0. Agora, quem aplicou mesmo chocolate foi o Flamengo, que despachou o Forte do Espírito Santo por nada mais, nada menos que 10-0 em Barueri.
O único que não goleou foi o São Paulo, que superou o Clube Sociedade Esportiva de Alagoas pelo placar de 2-0 em São Caetano do Sul. E hoje, o Taubaté vai realizar o seu segundo compromisso na Copinha. Por volta de 13h, o Burro da Central enfrenta o Aparecidense de Goiás no estádio do Joaquinzão. Os taubatianos estrearam na competição com vitória sobre o Petrolina de Pernambuco. E com isso, precisa somente de uma simples vitória para carimbar a vaga na segunda fase. E não só de futebol vive o esporte regional. O São José Vôlei realiza hoje o seu primeiro desafio do ano, diante do SESI, no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo. Essa partida deveria ter acontecido no final do ano passado, porém, um surto de Covid-19 no elenco do time paulistano acabou adiando o encontro. O jogo é válido pela última rodada do primeiro turno da Superliga Nacional. Os joseenses ocupam atualmente a 7ª posição com 13 pontos, uma campanha de 4 vitórias e 6 derrotas. Bom, pessoal, e amanhã a gente volta para trazer os detalhes da segunda rodada da Copinha em Guaratinguetá e em São José dos Campos. Lembrando que os organizadores da competição realizaram algumas mudanças na entrada do estádio do Martins Pereira, aqui em São José. Mais detalhes sobre essas novas regras estão no portal da SP Rio+. Pedro Bavuso, para o Jornal Abre Aspas. Muito bem, reforçando, sprriomais.com.br, lá tem todas as informações do esporte nacional, regional e também internacional. Bom, eu não sou o Caio Souza, mas eu vou tentar fazer aqui rapidinho apenas a previsão do tempo, já que eu anunciei aqui em São José dos Campos e na região do Vale do Paraíba, hoje e no final de semana, mais uma vez tem a questão do tempo, né? As chuvas que vão pegar aí no finalzinho da tarde, mínimas de 19, máxima de 24, somente no domingo que as chances são bem menores de chuvas, então, portanto, aí fica o alerta, já pega e deixa reservado o seu guarda-chuva aí leve contigo, porque vai chover entre hoje e amanhã. E para o litoral norte, também há expectativa aí de chuva e chuva durante todo o dia de sexta-feira amanhã. Hoje, a previsão é de que pelo menos na parte da tarde chova, mas as temperaturas estarão altas lá para quem está no litoral norte, curtindo o litoral norte, vai conseguir aproveitar melhor o tempo, já que a máxima lá vai ficar em torno de 32 graus, bastante quente lá. Então, portanto, uma previsão do tempo rápida. Amanhã o Caio Souza volta trazendo todos os detalhes da previsão para o final de semana. Apenas, já que eu estou falando sobre a questão do tempo, tem uma outra notícia aqui que a gente falou sobre aqueles temporais que ocorreram em Ubatuba, né, na semana passada, e eu informei aqui, e também está no nosso site, aquele homem que caiu no bueiro lá em Ubatuba, e até o momento não se tinha informação. Ontem os bombeiros confirmaram que encerraram as buscas, isso por conta aí da questão de não terem mais indícios, né? A nota dos bombeiros foi de que, considerando que após 7 dias não houve qualquer registro ou queixa de desaparecimento da vítima, que foi desaparecida no dia 30 de dezembro nas águas junto ao bueiro e córrego em Ubatuba, o Corpo de Bombeiros encerra então a ocorrência. Os bombeiros foram acionados na tarde da última quinta-feira, dia 30, após aquele forte temporal que atingiu lá a cidade de Ubatuba e também outras cidades do litoral norte, e um homem teria caído, né? Teria caído ali no bueiro e sumiu, desapareceu. Então os bombeiros acabaram efetuando as buscas na superfície ali do rio, nas localidades, mas não foi encontrado nada, e ontem oficialmente o Corpo de Bombeiros encerrou essas buscas. Ficamos aí no aguardo, né, de outras informações, e assim que tivermos também a gente atualiza no nosso site no sprriomais.com.br. Vamos agora falar de cinema, vamos falar de entretenimento, já que está chegando o final de semana, e quinta-feira chega com estreias nas salas de cinema, e estreias que vão agradar públicos, tanto a criançada como também os mais velhos. Confira agora o Cine Mais. My flock.
A primeira semana do ano traz 2 novos lançamentos nos cinemas. O primeiro é Kingsman: A Origem, a prequela da franquia Kingsman, que traz a história de como surgiu a famosa organização de espiões. Son, the truth is the world is ruled by corruption and greed. Já o outro lançamento é Sing 2, continuação do sucesso de 2016. Os personagens agora terão de convencer uma lenda reclusa do rock a voltar aos palcos. No original, a voz é do Bono Vox, líder da banda U2, e por aqui no Brasil, a dublagem ficou por conta do líder da banda RPM, Paulo Ricardo. Eu nem ouço mais as minhas canções há mais de 15 anos. Ray Calloway. Não percam essa experiência divertida e emocionante. Sing 2. A comédia romântica O Festival do Amor também estreia nas salas dos cinemas desta quinta-feira. Dirigido por Woody Allen, o filme acompanha um crítico de cinema que viaja com a esposa para a Espanha diante de um festival, mas que vão se complicando ao se relacionarem com outras pessoas ao longo da viagem. You were unbelievable. I can't say I wasn't a little uncomfortable about Sue spending all day with... A coluna Cinemais traz informações sobre a retomada da Cinemateca Brasileira, cuja sede fica lá na capital paulista, local que abriga o maior acervo audiovisual da América Latina, contando aí a história, né, do cinema brasileiro e também a nossa história, né, em conjunto. Local esse que já pegou fogo, já alagou e foi alvo de ameaças, agora respira com uma nova administração agora para esse ano de 2022, se prepara também para retomar, para reabrir. É um local muito bonito lá, muito bacana lá para encontro de culturas ali. Também você tem um acervo incrível. Eu conto um pouco mais lá na coluna. Se você não conhece a Cinemateca Brasileira, vai lá na coluna nossa, sprriomais.com.br/cinemais. sprriomais.com.br/cinemais. Daqui a pouco está lá a coluna falando sobre a retomada da Cinemateca Brasileira em São Paulo. E o Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos, retoma sua programação gratuita hoje, a partir das 6 da tarde, com a tradicional Folia de Reis. O evento irá encerrar o ciclo de Natal e o do parque conta com exposições de 4 presépios que foram selecionados em 2021. Aliás, hoje é dia de Folia de Reis, né? A Companhia Irmandade dos Santos Reis irá conduzir a festa, que é uma tradição cristã que veio da Europa e acabou se popularizando no Brasil. É muito bonita essa tradição. A programação completa do Parque Vicentina Aranha está disponível nas redes sociais e no site pqvicentinaranha.org.br. PQ é a abreviação de parque, pqvicentinaranha.org.br. Zé Gui, uma boa opção, né, de lazer aí, para visitar. Agora já está acontecendo agora. Exato. Agora de manhã, né? Eu acho impressionante como a nossa região aqui do Vale do Paraíba mantém muito viva essa tradição da Folia de Reis. É um espetáculo bonito, sem contar que é uma demonstração aí de fé também, né? Rodrigo. Muito bem. Uma informação aqui de última hora, que agora pela manhã a Polícia Federal cumpre 2 mandados de busca e apreensão em São Sebastião, a fim de apurar crimes de falsificação de cédulas de real e a colocação ilegal do dinheiro em circulação, o que fere o artigo 289 do Código Penal. O inquérito policial começou após uma pessoa ter pago por serviços mecânicos em seu veículo lá no litoral paulista, usando 17 cédulas falsas de R$100. O material eventualmente arrecadado com o cumprimento dos mandados pode tornar possível a identificação de outros envolvidos no fato e coleta de outras provas. Todos os desdobramentos dessa operação você acompanha em nosso site e amanhã dentro do jornal Abre Aspas. Eu encerro essa edição apenas informando que nós tivemos aqui nós estamos em contato com o prefeito Felipe Augusto de São Sebastião.
Ele está informando aqui que está em uma reunião emergencial com o Comitê de Enfrentamento da Covid. Já estamos aí aguardando também novas informações sobre a respeito do que se trata essa reunião. Portanto, nós iremos remarcar essa entrevista com o prefeito Felipe Augusto, né? Infelizmente, a gente acabou não conseguindo trazê-lo aqui nessa hora, mas já estamos em contato até para entendermos melhor o que se trata aí dessa reunião emergencial com o Comitê de Enfrentamento da Covid lá em São Sebastião, ok? Mais informações, portanto, durante o nosso site, amanhã, a partir das 10 da manhã, no Jornal Abre Aspas. Zé Guilherme, obrigado mais uma vez, até amanhã. Até amanhã, Rodrigo. Obrigado a você pela audiência, retornamos amanhã, sexta-feira, uma ótima quinta para todos e até mais.